Boa noite, pessoal. Pai do Senhor. Pai do Senhor Maurício, Paula. Se vocês estão me ouvindo bem, dá um sinalzinho aí no comentário. O áudio tá ok? Se o áudio estiver bom, me avisem, por favor. Pai do Senhor Jonatas, tudo bem, querido? Estão me ouvindo bem? Pai do Senhor Ti. Quem estiver ouvindo, dá um sinalzinho aí para eu saber que se tá ok o áudio, por favor. Hoje eu quero falar sobre o arrebatamento, né? Dando continuidade na live que a gente está estudando nesses últimos dias. E como eu prometi na última live, eu gostaria de conversar com vocês e tentar desmitificar, tirar um pouquinho, se for possível, né, com a graça de Deus, a ideia da iminência do arrebatamento de Cristo. Nós fomos ensinados por eras que o arrebatamento ele seria iminente. O que é iminente? A qualquer momento, inesperado. Por exemplo, Cristo vir no dia de hoje. Quando nós analisamos as escrituras sagradas, nós percebemos que não tem como descobrir, é lógico, o dia exato do arrebatamento. A ideia também das lives não é trazer isso para vocês, não é isso que eu estou querendo dizer. Tem como você saber o dia do arrebatamento, não é isso. Mas Cristo nos deu sinais e, como a gente estudou na última live, há um sinal específico que marca o tempo do fim. Eu não, em nenhum momento vou usar aqui termos teológicos, porque existem muitas pessoas que não são crentes que comentam comigo que assistiu a live, então eu tenho que ser aqui claro, objetivo, peço paciência para aqueles que já conhecem a teologia. Eu não vou usar aqui termos técnicos, eu não vou falar aqui das 70 semanas de Daniel, porque eu teria que explicar o que são o que é as 70 semanas de Daniel. Eu também não vou discutir o que é pré-tribulacionismo, o que é pós, o que é mid, porque são várias vertentes teológicas que tratam desse assunto. A ideia é apenas deixar claro que o arrebatamento ele não é iminente. O que significa isso? Cristo não pode vir no dia de hoje. Hoje é dia 26 de junho de 2020. Se você me perguntar, André, Cristo pode vir hoje? Cristo pode arrebatar a sua igreja no dia de hoje? Bom, analisando as escrituras, não. Eu posso morrer? Como eu falei na live, muita gente, quando eu converso isso, diz: André, você pode morrer, mas morte é uma coisa e arrebatamento é outra. O arrebatamento, conforme a gente tinha visto, será um rapto, né, de um povo específico. E qual é este povo? O povo de Deus. Aquele que só ele sabe quem é. Aquele que não é separado por denominação, por placa, se é da Assembleia de Deus, se é da Presbiteriana, não importa. É um povo específico que será salvo, que será raptado da terra. O arrebatamento é um tema que ele ficou tão banalizado nos nossos dias, e ele ficou banalizado por conta da forma com que ele é ensinado, né? Muitas pessoas não acreditam mais no arrebatamento, e até pessoas que são crentes, né, que estão no meio evangélico, elas ficam desacreditadas porque são tantas teorias, são tantas histórias, né? São tantos anos ouvindo que o arrebatamento estaria para acontecer, que muitos perderam a esperança, que muitos desacreditaram dessa mensagem. Se nós quisermos interpretar a Bíblia, né, e essa promessa do arrebatamento sem a fé, parece coisa de ficção científica, porque nós acreditamos que Deus irá tirar, né, um povo
dessa terra. E de uma forma esplendorosa, de uma forma inacreditável. Nós veremos aqui nos próximos versículos que os que estiverem vivos na época do arrebatamento terão seus corpos transformados. Né? Jesus disse assim que a carne e o sangue não pode herdar o reino dos céus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vai vivificar o nosso corpo. A nossa carne e o nosso sangue serão destruídos. Jesus explicando para os seus discípulos como será no reino dos céus é tão poderoso que lá nós seremos seres assexuados, nós seremos como os anjos. Não haverá ventre. Essa digestão que nós temos hoje será destruída, não existe. Então, se você parar para pensar, a ideia de raciocínio, ela foge da compreensão natural. É algo sobrenatural. E algo sobrenatural não pode ser explicado sem a fé. E também algo que é sobrenatural, nós não devemos banalizar. Porque é uma mensagem poderosa e, infelizmente, essa mensagem tem sido até motivo de piada para algumas pessoas por conta de tanta falação, de tanta teoria e de tanto as pessoas marcarem a data do arrebatamento. Já aconteceu, diversos líderes religiosos já marcaram a data e acabaram caindo em descrédito. Dias atrás teve um homem que marcou a data da vinda de Jesus em 8 de abril. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas ele disse que Jesus viria no dia 8 de abril de 2020. Já passou 2 meses, tem alguma coisa errada. Então, a ideia aqui dessas lives, gente, não é dizer que eu estou marcando uma data da vinda de Cristo, entendam isso. Mas eu, pelas Escrituras, e você também pelas Escrituras, consegue verificar que essa ideia de arrebatamento iminente, ela é antibíblica. Arrebatamento no dia de hoje seria antibíblico, porque existem profecias e sinais específicos para a vinda de Cristo. Então, apenas para resumir, quem não conseguiu acompanhar a live que eu fiz no dia anterior, eu disse que o maior sinal da vinda de Cristo, e aqui, repetindo, eu não estou entrando no assunto de pós-tribulacionismo e pré, mas partindo do princípio de que o Senhor chamou de fim, de início da grande tribulação, o maior sinal, então, dos últimos dias será a reconstrução de um templo judaico. Porque em Mateus capítulo 24, verso 15, Jesus citou o profeta Daniel dizendo: mas quando vocês verem que a abominação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, porque haverá uma grande tribulação como nunca houve, nem nos tempos antigos e nem nos séculos futuros. Então Jesus falou que o que iria dar início ao fim seria uma profanação no santuário. Alguns homens dizem que essa profanação ela já aconteceu. Porém, inclusive pelo imperador de Roma, que sacrificou um porco no altar do templo e colocou uma imagem de Zeus dentro do santuário. Porém, isso ocorreu antes de 70 depois de Cristo, mas Jesus disse que quando isso tivesse acontecido, haveria uma grande tribulação, e não só haveria uma grande tribulação, mas seria marcado por um reino, por um governo de um anticristo. Nós já estamos em 2020. Por acaso aconteceu a grande tribulação? Não. Por acaso se levantou um líder mundial chamado anticristo e o Senhor já o destruiu com a vinda da sua glória? Não. Até hoje nós estamos aguardando a bendita vinda de Cristo. Então, essa profecia de Jesus, essa citação de Jesus da profecia de Daniel, ela não se cumpriu ainda totalmente. Ela teve um cumprimento parcial naquela época, porém, nós já estamos em 2020 e o governo de Cristo, Jesus não suplantou o governo do anticristo, o anticristo não surgiu ainda. Então, essa profecia de Mateus 24:15, que é o maior sinal dos fins dos tempos, não se cumpriu, conforme disse o profeta Daniel, no capítulo 9, verso 27, conforme disse Jesus em Mateus 24, versículo 15,
e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Vocês verão que o apóstolo Paulo disse que o anticristo ele iria profanar o templo. E para não ficar nas minhas palavras e para a gente poder entrar, porque o que eu quero dizer hoje é sobre se Jesus vai vir como um ladrão para a igreja. Porque nós vemos muitos pregadores, muitos pastores comparando Jesus até com um bandido, né? Que Jesus vai vir como um ladrão. E aí eu ouço cada comparação ridícula como se Jesus fosse um sequestrador, a forma com que eles comparam a Cristo. Paulo ele disse o seguinte, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Olha, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então, o apóstolo Paulo, naquela época, né, quando ele escreveu Tessalonicenses, ele estava dizendo para os irmãos daquela época, irmãos, não fique perturbado, quer por epístola, quer por palavra, como se o dia de Cristo estivesse perto. Nós estamos vendo pregadores todos os dias dizendo que Jesus está voltando, que hoje é o dia da vinda hoje pode ser o dia da vinda de Cristo. Eles marcam uma data todos os cultos, principalmente quando o congresso é de tema escatológico. Eu vou ser bem repetitivo porque eles são. Pode ser durante essa oração, pode ser enquanto a mocidade louva o hino, eles usam diversas imaginações. Você vai num culto no lar, irmãos, hoje pode ser o último culto no lar. Você vai numa escola dominical, essa pode ser a última escola dominical, porque Jesus está voltando. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, não é assim. Então, por isso que eu estou querendo deixar claro que o ensinamento de arrebatamento iminente, ele é antibíblico. Porque as próprias Escrituras nos mostram que haverá sinais específicos. E, infelizmente, eu digo que é um crime as pessoas ensinarem que o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Porque você provoca uma esperança nas pessoas que, com o passar dos anos, ela se torna um descrédito da mensagem. Eu já ouvi relatos de pessoas que pararam de estudar, pararam de trabalhar, porque achavam que o arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento. E eles deixaram de viver a sua vida normal, deixaram de usufruir do mundo, né? Não no sentido negativo, mas de você ter um emprego, de você buscar uma profissão, né? Porque eles diziam, não, Jesus está voltando, eu não tenho que me preocupar com isso, eu não tenho que me preocupar com uma faculdade, eu não tenho que me preocupar com uma profissão, porque Jesus vai voltar. E tudo vai se resolver, para que eu vou querer saber de estudar, sendo que Jesus está voltando? Então eu vou me dedicar ao reino. Só que quem diz isso não está prestando atenção nos sinais das Escrituras. E outra coisa, se dizem que não podemos também marcar a data da vinda de Cristo, como você afirma com tanta certeza que Jesus pode vir daqui 2 anos? Nós não sabemos o futuro, não tem como precisar. Mas se você agora estiver acompanhando as Escrituras, o rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, ele disse que o sábio, ele discerne o tempo e o modo. E Jesus deu sinais específicos, conforme a gente já estudou na live anterior e agora. Então o apóstolo Paulo está acalmando o coração dos crentes de Tessalônica. Não vos perturbeis. A vinda do Senhor não será assim. Irmãos, não fiquem preocupados como se o dia de Cristo estivesse perto. Eu estou usando as palavras do apóstolo Paulo e querendo deixar claro a todos vocês que são meus amigos.
Porque, infelizmente, nós estamos numa época que essa mensagem, ela está sendo, ela é importante de dizer nesse momento, porque as pessoas estão enfrentando uma crise pandêmica e vem na nossa cabeça o questionamento do futuro. Como será o futuro? Né? O que vai ser da humanidade? O que vai acontecer conosco? Né? O que Deus preparou para nós? Será que o coronavírus é um sinal da vinda iminente de Cristo? Então, é importante usar esse tempo agora para falar disso. Já que as pessoas estão preocupadas com o futuro, é importante usar esse momento, principalmente os nossos pregadores, os nossos pastores, para ensinar sobre o fim. Mas não para amedrontar mais as pessoas e também para não criar uma certa esperança e uma expectativa. Então o apóstolo Paulo, ele disse isso há mais de 2000 anos atrás. Ele falou, olha, tenham paciência. O dia de Cristo não será assim, sem que antes aconteça isso, sem que antes se manifeste o homem do pecado, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus, e ele se assentará no templo de Deus. Como eu disse, nós crentes temos uma Bíblia e ela foi escrita, direcionada a uma cultura judaica. O templo que o apóstolo Paulo está se referindo não é da Igreja Universal e não é da sua igreja do bairro. O templo que Paulo, que Daniel e que Cristo se referiu é o templo judaico que será construído. E hoje nós estamos vendo os judeus prepararem a construção, né? Eles já têm os utensílios, eles já têm o desejo. O desejo dos judeus de reconstruir o templo surgiu desde o início, quando ele foi destruído, em 70 depois de Cristo. Só que a nação de Israel ficou distante da sua terra por quase 1948 anos e, de novo, eles renasceram em 1948. E desde 1948, os judeus, em algumas organizações, de forma até humilde, eles aos poucos foram tentando tornar esse desejo, este sonho que eles perderam desde 70, se tornar realidade. Em 1967, pessoal, houve a Guerra dos 6 Dias. Os judeus, naquele momento, eles não tinham o controle sobre o monte do templo. Estava com a Cisjordânia. Como os judeus venceram a batalha, eles conquistaram o monte do templo. Isso em 1967. Naquele momento, alguns judeus mais extremistas pensaram em destruir a mesquita para reconstruir o templo. Só que, como Israel queria viver em paz, ele acabou devolvendo o controle do monte do templo para a autoridade da Cisjordânia e o monte do templo está sob controle da Cisjordânia até o dia de hoje. As autoridades de Israel, inclusive, não sobem até o monte do templo para que não cause nenhuma represária dos árabes, porque da última vez que um ministro chamado Ariel Sharon, ele subiu no monte do templo e milhares de pessoas morreram, porque ele passou um recado que Israel ia dominar, ia destruir a mesquita e para reconstruir o seu templo. Então, é um local em que a ONU possui um escritório apenas para cuidar de Israel. Então, só que na palavra de Deus, se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, Jesus disse que um templo seria profanado. Paulo disse que o anticristo se assentaria no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então, de alguma forma ou de outra, Deus ele vai permitir que o templo seja reconstruído. Aí é o sinal do fim, porque Jesus falou, quando vocês verem a abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, aí chegou o fim. Haverá uma grande tribulação. Então, dia após dia, vamos olhar para a nação de Israel, vamos observar o que acontece lá, vamos observar os desdobramentos referente àquele povo e à reconstrução do templo, porque a reconstrução do templo está ligada às profecias escatológicas. Mas hoje eu quero falar sobre se Jesus ele virá como um ladrão para a igreja, conforme ensinado pelos nossos pastores e pregadores. Bom, de onde que está a ideia de que Cristo virá como ladrão? Mateus capítulo 24,
versículo de número 36 ao versículo de número 44, Jesus ele disse aos seus discípulos que ele viria como um ladrão. Então, os pregadores acertam em dizer que Jesus virá como um ladrão, porque foi o próprio Cristo que disse isso. Jesus disse assim, a partir do versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio. E os levou todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Jesus está falando que não é que é pecado casar, não é que é pecado você se dar em casamento, você viver uma vida normal, até porque nós somos seres humanos, nós precisamos disso. Mas Jesus está falando da indiferença. O que acontecia nos dias de Noé? Vocês já pararam para pensar como Noé viveu os seus dias? Quando ele tinha 500 anos, Deus apareceu para Noé e falou, Noé, eis que eu vejo que você é justo diante de mim e a sua família. Prepara uma arca, porque eu vou destruir a humanidade que eu fiz e eu tenho um conserto contigo. Então construa uma arca, porque eu vou salvar você e a sua família e os animais e vou recomeçar a história da humanidade. E aí Noé começou a edificar a arca. Deus anunciou o dilúvio, a destruição da terra naquela época, quando ele tinha 500 anos. Se vocês lerem o capítulo 7 de Gênesis, o dilúvio só ocorreu no ano 600 da vida de Noé. Então, de 500 a 600 são 100 anos. Noé edificou essa arca durante todo esse tempo. E a Bíblia diz assim que Noé, ele era o pregoeiro da justiça. Ele anunciava que Deus iria destruir a terra com um dilúvio. E as pessoas, né, os contemporâneos de Noé, contemplavam ele edificando uma arca. Então, muitos deles imaginavam, que homem louco, né? Por que ele está fazendo isso? E Noé pregava, porque em Hebreus está escrito que ele era o pregoeiro da justiça. Ele anunciava que ele estava fazendo aquela arca porque Deus tinha anunciado a ele uma destruição que viria. Só que foi se passando o tempo. E o povo ficou indiferente à mensagem de Noé. Assim como acontece nos nossos dias. Muitos de nós, nós vemos que as pessoas estão indiferentes à mensagem. Principalmente em tempos de prosperidade. Ninguém que se lembra de Deus em tempos de prosperidade. Jó disse certa vez que os poderosos, eles dizem assim, de que serve a nós orações ao Deus Todo-Poderoso? As nossas casas estão em paz. Para que nós vamos precisar de Deus? Então, em momentos de prosperidade, é comum do ser humano se esquecer de Deus. E Noé vinha construindo e alertando, edificando e alertando, durante aproximadamente 100 anos. Até que um dia, o dilúvio veio sobre a terra. E depois, daqui a pouquinho, eu vou voltar um pouco na história de Noé, para a gente entender um assunto muito importante, um detalhe muito importante. Então Jesus está falando da indiferença. Só que, como eu disse, quando acontece um problema na humanidade, parece que até o que não é cristão, ele se desperta para o futuro. Então essa é a hora da gente aproveitar e divulgar que este mundo, a única esperança dele é Cristo, e que virão outros sinais ruins, e que virão mais terremotos, e que virão mais rumores de guerra, e que a humanidade ela vai caminhar por um período de tempo que acontecerão muitas dificuldades e provações. Para depois um líder mundial se levantar, uma plataforma mundial se levantar para acertar isso, né? E este homem ser visto como um salvador, né? Como o mundo, gente, precisa de um líder mundial. São tantas pessoas falando são tantas pessoas falando umas besteira. Existem tantos problemas que a humanidade tem que, se houvesse união, nós não teríamos. Se o homem quisesse simplesmente lutar mais para combater a fome, diversos países poderiam se juntar numa coalizão e ajudar os países mais pobres,
né? Nós estamos vivendo num problema pandêmico. Alguns filósofos têm perguntado, será que essa crise mundial ela não está também pedindo ações globais, ações unidas? E o que atrapalha hoje uma ação global? São as fronteiras. Cada país quer seguir de acordo com as suas próprias decisões. Mas nós vamos caminhar para uma época automaticamente para um governo único. O mundo já prova isso. Por exemplo, começou a crise do coronavírus na China. Impactou todas as bolsas, todos os mercados de todo mundo. As economias de todo mundo. Olha como aos poucos o nosso mundo ele está tão globalizado que um vírus que surge lá na China impacta todo o mundo através dos negócios. É lógico, espalhou através de viagens, mas atingiu também o mercado financeiro. Né? As bolsas dos países caíram, as moedas dos seus países ficaram desvalorizadas perante o dólar, perante o euro. Isso prova como o mundo está globalizado. Então, algumas ações no futuro, elas não terão mais efeitos internamente no país. Vai precisar, então, que as soluções sejam pensadas em um nível global. Então, nós que somos cristãos e temos a Bíblia ao nosso lado, que previu isso há 2000 anos atrás, é a nossa hora de anunciar que tudo isso é um plano que Deus já deixou claro lá no futuro e que o tempo se aproxima. Mas jamais usar notícias fantasiosas, sensacionalistas, para falar uma mensagem tão poderosa. Então os homens do dilúvio viviam nessa indiferença. E os homens que estarão na época do arrebatamento, do fim, também estarão indiferentes à vinda de Cristo. Foi Jesus quem falou. Porque assim como foram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Eles estarão dispersos. Eles estarão vivendo a vida deles. E aí Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então Jesus disse que ele viria como um ladrão, por conta que alguns homens eles estariam indiferentes à mensagem e ao mundo. Então, a primeira coisa que Jesus fala, ele viria como um ladrão. E outra coisa, ele ensina para... aqui está o segredo. Ele fala que é para vigiarmos. Ok. Outra referência que Jesus fala que ele virá como ladrão, Mateus 25:13. Jesus, ele discorre sobre a parábola das 10 virgens. Existem muitos pregadores que dizem que nós não podemos associar essa mensagem ao arrebatamento, mas nós podemos associar sim a vinda de Cristo, a segunda vinda em glória. Porque Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele disse isso após falar sobre a parábola das 10 virgens. Então, como eu vou desassociar a palavra das 10 virgens ao fim das coisas? Ao arrebatamento, por exemplo? Não tem como. O próprio Jesus associou. O contexto, né, prova que a gente pode usar, sim, a parábola das 10 virgens. É lógico, a gente tem que respeitar a aplicação e a exegese. Era um casamento judaico, mas nós podemos, sim, aplicar ao estudo das últimas coisas, porque o próprio Jesus disse. Então, essa é a próxima referência. Agora, então, André, você está mostrando que os pregadores falam que Jesus vai vir como ladrão. O próprio Jesus falou isso. Sim, o próprio Jesus falou isso. Só que tem um porém. Jesus falou que ele ia vir como um ladrão para o mundo. Como assim, André? Vamos ler o que está escrito em vamos ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 3. É um versículo que muitos de nós passamos por cima e não percebemos. Cristo disse essa mensagem para uma das igrejas da Ásia. Muitos teólogos nos ensinam corretamente que as igrejas da Ásia, elas representam eras que a igreja vai passar durante o tempo. E os teólogos dizem que nós estamos vivendo na igreja de Laodiceia. Eu discordo completamente.
Porque se nós estivéssemos vivendo no período da igreja de Laodiceia, o arrebatamento já teria acontecido, porque a igreja do arrebatamento não é a igreja de Filadélfia. Então, como nós estamos vivendo no tempo de Laodiceia? Se eles ensinam que é para nós interpretarmos as 7 igrejas da Ásia como tempo, como estudo das eras, então como eu digo que eu estou vivendo em Laodiceia, sendo que a igreja do arrebatamento é Filadélfia? Não faz sentido. Mas olha que interessante, a ideia de que as cartas do Apocalipse são eras está correta. E Jesus disse uma palavra extremamente interessante para a igreja de Sardes. E se você verificar, depois de Sardes vem a igreja de Filadélfia. E olha o que Jesus disse para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Vou ler de novo. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então Jesus acendeu uma alerta na igreja de Sardes. Vigia, guarda, arrepende-te. Porque se você não estiver vigiando, eu virei sobre ti como um ladrão, e você não vai saber a hora. Então significa que se eu estiver vigiando, eu saberei a hora, eu saberei o tempo. Por quê? Mais pra frente eu digo por quê. Mas essa é a primeira referência. Porque Jesus, sim, de fato vai vir como um ladrão. Ele mesmo disse. Mas ele mesmo também dá uma condição. Versículo 3 de Apocalipse. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Ah, André, mas esse é um versículo isolado. Alguém pode dizer isso. Então, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 1. Paulo não vai mudar as palavras de Cristo, ele vai dizer a mesma coisa. Ele disse, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não vos necessitais que vos escrevas, porque vós bem sabeis que o dia do Senhor será como um ladrão de noite. Ponto final, Jesus vai vir como um ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, lembra da indiferença que eu falei para vocês, que Jesus disse? Os homens vão estar indiferentes. A paz e segurança. Jesus disse que eles estariam casando, comendo e bebendo. Indiferença. E Paulo falou, a paz e segurança. Quando eles disserem isso, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque vós não sois filhos das trevas, mas da luz. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, né? Sejamos sóbrios. Então, todo mundo, a maioria dos pregadores só interpreta que Jesus vem como um ladrão, mas ele nunca lê o restante do versículo. Mas vós, irmãos, mas vós, igrejas, você que tem o Espírito Santo de Deus, você que está vigiando, vós não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda. Quem mora dentro, quem habita no crente? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que vai vivificar o nosso corpo? Quem é que vai transformar o nosso corpo mortal? O apóstolo Paulo ensinou que Deus nos deu o Espírito Santo dele como garantia da nossa salvação. E o apóstolo Paulo ensinou em Romanos capítulo 8 que o Espírito de vida, que é o Espírito Santo, vai vivificar o nosso corpo mortal. Então, o Espírito Santo de Deus está em nós. Como a igreja vai ser pega de surpresa se o agente transformador do corpo, se o agente que vai fazer com que a igreja se encontre com Cristo, habita em você? Como que Deus te deu o Espírito Santo como garantia, te pegará de surpresa? A forma como que os homens ensinam o arrebatamento é ridículo. E a nossa salvação, ela é muito séria para a gente perder por qualquer coisa. Se o arrebatamento fosse hoje, por exemplo, agora, como eles ensinam, se pergunte, poxa vida, será que o que eu fiz hoje? Nós, seres humanos, nós somos tão falhos que em um segundo nós pecamos
Nós perdemos a direção do alvo, nós pensamos coisas pecaminosas, nós pecamos, às vezes, por atitudes, por atos impensados. O Davi, certa vez, orou: Senhor, me perdoa pelos meus atos involuntários. Às vezes nós pecamos involuntariamente. Se a salvação é séria e se o céu é sério e ele é, você acha que Jesus te pegaria assim, vou vir agora? Porque eles ensinam dessa forma. Você vai estar tomando banho, de repente Jesus veio. Então essa ideia de arrebatamento iminente, ela é antibíblica. Porque o Senhor está avisando que se nós estivermos vigiando, nós saberemos o tempo, nós saberemos a hora. Mas não é o André que está falando isso, Apocalipse 3:3, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e repara o que Jesus estava dizendo a respeito da vinda dele como ladrão. É para o mundo, é para aqueles que não vão vigiar, porque eles não são de Deus. Agora, um segredo, um detalhe que Jesus não comparou a vinda dele como nos dias de Noé. E se eu mostrar para vocês na Bíblia que Deus avisou a data do dilúvio com antecedência para Noé? Sabe por que Deus avisou a data com antecedência para Noé? Deus não mandou Noé colocar na arca os animais? Imagina se começa a chover assim de repente, a bagunça que não seria. O crente, irmão, o crente tem que raciocinar. Nós temos uma Bíblia, não é para a gente ser tapado. Nós devemos ler um texto e usar o raciocínio lógico. Se Deus não tivesse avisado com antecedência o dia do dilúvio para Noé, seria uma bagunça. Era animal para um lado, era pessoas querendo entrar do outro. Seria uma loucura. Mas Deus, 7 dias antes do dilúvio, chegou para Noé e falou: Noé, daqui 7 dias eu trarei chuva sobre a terra. Se prepara para entrar na arca. O que Deus fez? Avisou Noé. Eu não estou dizendo que Deus vai avisar a data do arrebatamento. Olha, é daqui 7 dias, viu, o arrebatamento. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou mostrando que uma comparação que Cristo fez ao fim dos dias e para Noé, aquilo representou uma tipologia de arrebatamento, Deus avisou com antecedência para que ele se programasse. Para você não achar que eu estou inventando isso, Gênesis capítulo 7, versículo de número 4. Acompanha aí na sua Bíblia, por gentileza. Você vai ver que talvez você nunca tinha prestado atenção nisso. Está escrito lá, ó, Gênesis 7, 4. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Noé não foi pego de surpresa. Eu, quando era criança e lia Gênesis ou estudava, eu achava que o dilúvio tinha começado e foi aquela loucura, aquela correria. Mas não. Deus falou para Noé antes. Noé, daqui uma semana, viu? Se prepara. Prepara mantimento para você e para os animais. E sabe o que eu acho incrível, irmãos? Eu uso a imaginação quando eu leio a Bíblia. Eu imagino Noé colocando os mantimentos dentro da arca. E a Bíblia diz assim que os animais limpos, né? Conforme a lei, por exemplo, a ovelha, a vaca, o boi, eram 7 animais limpos, né? Era um casal, mas eram 7 limpos e apenas um casal de animal impuro, por exemplo, o porco e a porca. Imagina que cena maravilhosa, os animais entrando na arca. E sabe quem viu os animais entrarem na arca? Aqueles que estavam indiferentes. Aqueles que acreditavam que Noé estava louco da cabeça, fazendo uma arca e colocando animais. Irmãos, eles viram os sinais. Se coloque no lugar agora, imagine a cena. Você vê um homem que na sua visão ele é louco, dizendo que Deus vai mandar uma chuva que vai matar, e essa chuva vai ser tão forte que ela vai sobrepor aos maiores montes. O mundo todo vai ficar debaixo da água. Se você parar para raciocinar isso, é muita fé que você acredita. Então, só que as pessoas viram animais selvagens entrar na arca. Só que a indiferença tinha tomado tanto espaço no coração dos homens que eles não acreditaram na mensagem de Noé. E aí, 7 dias antes de acontecer o dilúvio, Deus avisou Noé e ele começou o seu ingresso na arca. Até que veio a chuva sobre a terra. E a Bíblia diz assim que quando Deus mandou a chuva, começou a mandar a chuva, Deus que trancou a porta da arca. Ele deu aproximadamente 100 anos para as pessoas ouvirem a mensagem de Noé.
na época do arrebatamento, o mundo não vai poder dizer que foi pego de surpresa, porque a igreja vai anunciar o arrebatamento. A igreja vai anunciar que algo terrível está para acontecer, algo sobrenatural está para acontecer, e alguns não vão dar ouvido mesmo vendo sinais. E quais sinais? Já já eu vou falar dos sinais que vai estar presente na nossa igreja na época do arrebatamento. Então, Jesus comparou. Foi Jesus quem fez essa comparação entre Noé e os dias da vinda dele. Foi Jesus quem fez essa comparação. Então, Noé não foi pego de surpresa, tá, gente? O dilúvio não foi assim, de repente, cada um que se vire para entrar na arca. Não, Deus não é Deus de desordem. Deus é organizado. Falou, Noé, é daqui 7 dias, tá? Tá aí na sua Bíblia. Gênesis capítulo 7, versículo de número 4. Existe mais uma tipologia, existem mais 2 tipologias do arrebatamento que aconteceu no Antigo Testamento, e eu vou mostrar para vocês na Bíblia que estes homens foram avisados com antecedência. Quem puder escrever no comentário aí, para eu ver se vocês estão pegando o raciocínio, tipologias do arrebatamento no Antigo Testamento. Alguém pode comentar aí para eu ver se vocês estão pegando o raciocínio. Eu já falei uma de Noé, que o próprio Cristo comparou. Mas existem mais 2 que eu gostaria de comentar com vocês e que Deus avisou com antecedência que ele seria raptado. Talvez a gente nem lê a Bíblia, né? A gente só escuta, então, os pregadores dizendo que vai ser de repente, de surpresa, e a gente não presta atenção que o Espírito Santo de Deus vai se encarregar de nos avisar a época do arrebatamento. O que eu estou falando aqui pode, para algumas pessoas que não estão compreendendo o texto bíblico, vai achar que eu estou falando até uma heresia. Mas não, é o próprio Jesus que falou em Apocalipse 3:3, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e eu estou mostrando na tipologia do Antigo Testamento, do arrebatamento, que os homens sabiam com antecedência a data em que seriam arrebatados. Então, um foi Noé, Deus avisou com 7 dias. O próximo, Ló. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, 2 anjos foram à casa de Ló e falaram, olha, é nessa madrugada, Ló, escapa pela tua vida. E tiraram ele de lá. Outra tipologia do arrebatamento, Elias. Quando antes de Elias ser arrebatado, Deus chegou para Elias e disse que iria arrebatar. E disse também para o profeta Eliseu. E Deus não disse somente a Elias e ao profeta Eliseu, Deus revelou que ia levar Elias aos filhos dos profetas. E isso está registrado em 2 Reis, capítulo 2, versículo 3. Elias não foi arrebatado de repente, andando pelo meio do caminho, sem saber quando seria. Ele não sabia a hora, mas ele sabia o dia. André, onde você prova isso? 2 Reis, capítulo 2. Todo mundo que prega arrebatamento já citou Elias. Todo mundo que ensina arrebatamento na igreja ensina que o arrebatamento tem um princípio da mesma forma que ocorreu com o profeta Elias. Mas será que eles já falaram para vocês que Elias sabia o dia que ele seria arrebatado? Talvez não. Versículo 3 diz o seguinte, em 2 Reis, capítulo 2, verso 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? Hoje, ele deu a data. Eliseu, você está andando aí com Elias? Você está sabendo que hoje Deus vai arrebatar Elias? Como eles sabiam, gente? E se a gente prega arrebatamento utilizando o termo de Elias, por que a gente não observa esse detalhe? Já, para mim, não é mais coincidência, porque se Jesus nos falou que ele vai nos avisar o tempo, que é para nós estarmos vigilantes, que ele vai nos avisar, por que ele comparou a Noé e ele deu a data para Noé? Ele preparou Noé antes do dilúvio, que simboliza uma espécie de arrebatamento. Por que ele, usando a tipologia de Elias, que foi arrebatado, ele também sabia que seria naquele dia arrebatado? Irmãos, está escrito na palavra de Deus que Deus não faz coisa alguma na terra sem antes
avisar aos seus servos, os profetas. Se a igreja tem o Espírito Santo de Deus, e se nós somos uma noiva, por acaso, eu faço uma pergunta lógica para vocês. Por acaso a noiva é pega de surpresa no dia do seu casamento? Ela sabe que é aquele dia do casamento dela. Ela se prepara para isso. E a Bíblia compara nós como uma noiva, ataviada, preparada para o seu noivo. A noiva sabe o dia do casamento. É raciocínio lógico. E aí, quando a gente observa as Escrituras, nós vemos todas as tipologias de arrebatamento que estes homens de Deus, eles sabiam o tempo, eles sabiam o modo. Noé sabia. Elias, eu estou provando para vocês aqui que ele sabia. E, André, outro exemplo. Quando Israel recebeu a lei no deserto, no Monte Sinai, ficou marcado como um encontro de Deus com a nação de Israel. Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, daqui 3 dias eu vou descer no Monte Sinai. E deu uma data para ele santificar o povo. Voltando agora ao raciocínio do arrebatamento que eu prometi para falar, para a gente analisar o que será o arrebatamento. Será algo espetacular. Será algo que beira a ficção científica. O nosso corpo será transformado. Os que estiverem vivos na época do arrebatamento, o Espírito Santo vai destruir o seu ventre. O Espírito Santo vai destruir o teu sangue. Lá no céu não tem sangue. Lá no céu nós não vamos estar em carne e osso. Lá no céu o nosso corpo será transformado. Lá no céu, eu vou usar aqui uma expressão para descontrair, lá no céu ninguém vai fazer cocô, ninguém vai fazer xixi. Tudo aquilo que é corruptível, a Bíblia diz, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Tudo aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, que Deus nos abençoe para que nós estivermos vivos no dia do arrebatamento, porque será algo glorioso. Nós veremos o nosso corpo se transformar. E o apóstolo Paulo disse assim, que nesse dia vai se cumprir a profecia do profeta Oséias, que disse: tragada foi a morte na vitória. Sabe o que isso significa? Você vai estar caminhando e você vai saber: meu Deus, eu nunca vou provar a morte. Doença não tem poder sobre o meu corpo, a morte não tem poder sobre mim. Eu estou sendo transformado vivo para encontrar com Cristo nos ares. Isso é glorioso, isso é uma mensagem que produz em nós esperança. Não é para produzir medo, não é para produzir pavor, não é para produzir pânico, não é para dormir preocupado. Meu Deus, eu não vou nem mais estudar, só vou ficar orando, só vou ficar jejuando, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Não! O arrebatamento não traz essa mensagem. Ela traz uma mensagem de conforto e de esperança, e por isso que o crente tem que vigiar. É um mandamento de Cristo. Jesus falou: vigiai, vigiai, e se não vigiares, eu virei sobre ti como um ladrão. E o apóstolo Paulo de novo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, pelo amor de Deus, pregadores, parem de comparar Jesus com um bandido qualquer. Eu já vi vários pregadores comparando Jesus com um bandido. Eles falam assim que é como se fosse um assalto. Não, vai ser para o mundo como um ladrão, porque eles não vão esperar. Assim como foi para os filhos da perdição na época do dilúvio. Noé avisou que haveria um dilúvio, eles não ouviram. Mas Deus avisou com antecedência para Noé. Noé, daqui 7 dias. Então quem foi pego de surpresa? Noé ou os homens da época, os contemporâneos de Noé? Os contemporâneos de Noé, que não deram ouvido à mensagem e não observaram os sinais. Qual era o maior sinal de que Noé não era um doido varrido? Você quer o maior sinal que Noé não era um doido varrido? Jesus certa vez falou para os fariseus: olha, se vocês não creem em mim, crê ao menos nos sinais, no poder que o Espírito me deu para curar, para expulsar demônios. Crê nos sinais. Se você não crê em mim, crê nas minhas obras. E qual que era o maior sinal na época do dilúvio? Irmãos, o maior sinal era os animais selvagens obedecendo um homem. Imagina, você já parou para pensar um leão e um casal de leão e um casal de leões entrando dentro da arca? Se eu estivesse lá,
Pelo amor de Deus, eu queria entender mais que mistério é esse, que negócio é esse de animais selvagens obedecerem o comando de um homem, um elefante obedecer junto com uma elefoa entrando numa arca, um casal de girafa. Estes foram os sinais, eles viram. O povo, os contemporâneos de Noé viram sinais e não acreditaram. Tinha um coração tão endurecido, irmãos, que não acreditaram. E o povo que é contemporâneo do arrebatamento também verão sinais. E eles também verão a igreja dizendo que Jesus está voltando. E nós teremos poder, nós teremos evidências para provar que a mensagem é verdadeira. E mesmo assim, alguns não serão salvos. Vai acontecer a mesma coisa que ocorreu nos dias de Noé. Mas, de novo, o que eu quero frisar aqui, quem foi pego de surpresa? Noé e a sua família ou os contemporâneos? Os contemporâneos. E Jesus não comparou a vinda dele com Noé? Quem foi pego de surpresa? Eliseu foi pego de surpresa? Não. Ele só não sabia a hora, mas ele sabia o dia. O dia ele sabia que Elias seria arrebatado. Elias sabia o dia também que ele seria arrebatado. E outra coisa, irmãos, eu vou mostrar para vocês também na Bíblia que Elias, o corpo de Elias foi preparado antes para morar no céu. A gente precisa ler mais a Bíblia e nos atentar aos detalhes. Vocês sabiam que o corpo de Elias foi preparado antes de ser arrebatado? Já já eu mostro para vocês. Outro exemplo, então a nação de Israel, quando foi se encontrar com o Senhor, Deus também mandou eles se prepararem em 3 dias, deu uma data para eles se prepararem. Ok. Outra coisa, a parábola das 10 virgens. Voltando no exemplo de que a igreja é a noiva de Cristo e a noiva sabe o dia do seu casamento, é uma questão lógica. Jesus falou assim, na parábola das 10 virgens, para a gente vigiar porque ele viria como um ladrão. O que aconteceu com as 10 virgens? Elas dormiram. Elas dormiram. E no contexto do casamento judaico que Jesus está se referindo ali, o noivo ia passar e elas, que eram as virgens, elas faziam parte do cortejo nupcial. Elas não eram a noiva em si. Elas eram mulheres que faziam parte de uma comitiva do casamento. Só que Jesus fez essa analogia, ele fez essa parábola comparando com o casamento. Então o que aconteceu com elas? Elas dormiram. Só que a Bíblia diz que teve um aviso. E os pregadores não prestam atenção nesse aviso, meu Deus. Por quê? Se o noivo tivesse passado e um homem não tivesse anunciado que o noivo estava vindo, o que ia acontecer com as 10? As 10 estavam dormindo. As 10 eram virgens e elas estavam dormindo. Elas iam perder a comitiva do noivo. Se não fosse o quê? Se não fosse um aviso. A gente está com um texto e não observa. Mateus capítulo 25. Me perdoa assim o meu tom de revolta. Eu me empolgo mesmo quando eu estou falando isso. Mas olha só o que está escrito no versículo de número 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Isso se chama aviso. Então, por que Cristo nos ensina acerca da vigilância? Agora sim entra o argumento que os irmãos usam quando conversam comigo. Porque eu posso morrer hoje. É lógico que eu posso morrer, eu posso ter um AVC aqui, um infarto conversando com vocês. Uma bala perdida pode me pegar. Se chegou o dia da minha morte, eu posso morrer. Ok, mas não confunda arrebatamento com morte de Cristo, com a morte do ser humano. E aí, olha o detalhe aqui de aviso. Numa mensagem em que Jesus falou acerca da vigilância, ele deu aviso. Porque nós, seres humanos, nós somos fadados ao fracasso, ao erro. Como eu disse, nós somos bicho, nós somos miseráveis. Em 1 segundo nós podemos perder a nossa salvação. Você acha que Cristo morreu por você na cruz, te salvou, te comprou com o sangue precioso dele, para você ficar no dia do arrebatamento por conta de um palavrão que você falou sem querer? Por conta de um pensamento impuro que você pensou sem querer? Você já pensou se o arrebatamento fosse dessa forma? Conforme é demonstrado em filmes e em pregações? Ninguém ia se salvar, irmãos, se não fosse a graça do Espírito Santo de Deus dentro de você.
E nessa mensagem das 10 virgens, que fala acerca da vigilância, elas falharam, elas dormiram, porque a Bíblia diz assim, que o noivo, ele demorou para chegar. Olha só o que diz. E tardando o esposo. O esposo, ele tardou. E, infelizmente, tem um monte de gente apressando a vinda de Cristo, querendo sensibilizar as pessoas, querendo para conquistar pessoas, para fazer um sermão bonito, para trazer as pessoas no final do culto. Sabe aquele clichê de pregar e chamar as pessoas para frente? Para atrair números, então eles usam palavras bonitas, persuasivas, que pode ser hoje, que pode ser agora. Se você sair hoje desse culto sem voltar, Jesus pode vir hoje e você vai ficar. Quem é que não vai aceitar Jesus ouvindo um negócio desse? Quem é que não vai, pelo menos pensar, se ele já foi crente um dia, realmente, Jesus está voltando. Vai que ele volta hoje e eu não tô salvo, então ele aceita, é lógico. Também você está dizendo que se ele não aceitar, ele vai para o inferno naquela noite? Qualquer pessoa aceita. Mas passa o tempo, irmão. E aquela mensagem que você deu de esperança, ela acaba se tornando em descrédito. Peraí, ele falou que Jesus ia vir, passou já 15 anos e nada. Peraí, os crentes estão falando que Jesus está vindo desde que virou o ano 2000. Eu era criança, mas eu lembro de vários pregadores dizendo que de 2000 a gente não passava. Já estamos em 2020, meu querido. Quanto tempo eu tô aí, irmãos? Eu quero... A Fernanda tá me dando uns toques para eu terminar, senão vocês vão me cansar. Eu quero terminar, mas eu quero deixar isso claro para vocês. Então, nós devemos parar com essa pressa, porque na Bíblia diz assim que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado, inclusive, para o arrebatamento. Jesus quem disse isso? Quando que ele disse isso, André? Olha, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Existe então um dia determinado. E não adianta você, com a sua eloquência, querer marcar e apressar a vinda de Cristo, que não vai ser assim. E na parábola das 10 virgens, Jesus disse, tardando o esposo. E se Cristo demorar mais 30 anos? Como que está a sua fé? Você aguenta mais 30 anos? E você está ouvindo todos os dias que Jesus está voltando. Será que esse discurso de ouvir que todos os dias Jesus está voltando não pode causar um descrédito no coração das pessoas? Porque nunca vem? Porque os crentes estão dizendo que Jesus vem há muitos anos e até hoje nada. É por isso que nós devemos olhar para as Escrituras Sagradas. E aí, as virgens estavam dormindo. E se não fosse um aviso de que o noivo estava vindo, elas tinham perdido a comitiva. Então, a priori, né, dessa live Jesus vai vir como ladrão? Vai. É certo dizer que ele vai vir como ladrão? Sim. Mas ele não vai vir como ladrão para o seu povo, para a sua igreja. O Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, ele vai te avisar. Sim, ele vai te avisar. Porque se ele é Deus e ele habita em nós, e é ele que vai nos conduzir ao encontro de Cristo, a Bíblia diz que é ele que vai transformar o nosso corpo, você acha que ele não vai te avisar? Se você é noiva de Cristo, você acha que você não vai saber o dia do seu casamento? O dia do seu encontro com ele? Não faz sentido. É questão de lógica, irmãos. É questão de raciocínio lógico e de leitura detalhista da palavra. Outra coisa. Então, eu acho que ficou claro. Eu vou repetir as referências. Jesus virá como ladrão? Sim. Porém, está escrito que ele vai vir como ladrão para os que não estão vigiando. Então, para de comparar Jesus com bandido, pelo amor de Deus. Para de achar que Jesus é um irresponsável. Então, como eu estava falando com relação à morte, eu posso morrer. Então é lógico, eu tenho que sempre viver em vigilância. Aí Jesus falou sobre uma parábola da vigilância. Ele disse assim que certo homem olhou para os celeiros, para a riqueza, para a plantação dele e falou, olha, construí muito, edifiquei muito. Sabe o que eu vou fazer? Vou guardar tudo num celeiro e vou viver a minha vida tranquilamente. Já que Cristo vai demorar para chegar, se alguém interpretar a minha live nesse sentido, então o André está dizendo que não vai ser hoje, e você viver uma vida relaxada, sem santificação, você pode morrer.
Porque Jesus disse na parábola, mas louco, e se hoje pedires a tua alma, o que você tem preparado? Então, uma vida de santificação, o crente sempre tem que estar. O rei Salomão disse, em todo tempo sejam alvos os seus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então isso fala de santificação, isso fala de contato com o Espírito Santo de Deus. Lógico, todo cristão ele tem que viver munido dessa esperança de que Jesus vai vir, mas ele tem que estar preparado também para Jesus vir daqui 100 anos, por exemplo. Porque os sinais ainda estão em dia a dia se cumprindo. Deus ele colocou um limite, um dia determinado do arrebatamento. Ele vai acontecer, mas até lá, todos nós devemos viver numa vida de santidade, porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Alguém sabe o dia da morte? Eu não sei. Eu espero que eu esteja vivo na época do arrebatamento. Eu espero, porque eu quero viver esse dia glorioso, esse dia em que o meu corpo vai ser transformado, em que eu não vou sentir mais as misérias da nossa carne. A Bíblia diz assim que a nossa carne, ela luta contra o espírito para que nós não façamos aquilo que nós queremos, para que nós não façamos o bem. Ela nos inclina para o mal. Em Romanos capítulo 8 está escrito que nós somos inimigos de Deus quando nós nos inclinamos às concupiscências e aos desejos da nossa carne. E o nosso espírito, a nossa natureza espiritual, se inclina para as coisas de Deus. Enquanto você for um ser humano, enquanto o sangue correr nas suas veias, você sempre vai estar inclinado para fazer o mal. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus e o espírito de vida em você, você não teria graça para vencer o pecado. Mas vai chegar um dia, e esse é o dia do arrebatamento, o Espírito Santo vai transformar o seu corpo mortal. Vai vivificar o seu corpo. Vai destruir a sua carne. Quem disse isso foi Jesus, foi o apóstolo Paulo. E onde está escrito? 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso de número 50. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Eu não vou ler mais, porque senão eu vou estender. Mas o arrebatamento, gente, agora focando só no que é o arrebatamento. O arrebatamento é algo de ficção científica mesmo. Jesus, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Outro dia eu posso fazer uma live dizendo por que eu creio. Mas ela está dizendo que um povo específico vai ser raptado da face da terra. Os meus amigos que não são crentes, que estão me ouvindo agora, estão acostumados a ver esse tipo de mensagem em filmes de ficção científica, né? De que pessoas foram abduzidas. O arrebatamento é exatamente isso. Um povo vai desaparecer da face da terra. Então, olha como essa mensagem ela causa estranheza, né, àqueles que não são cristãos. Então, por que nós cristãos vamos banalizar essa mensagem? Nós devemos tratar essa mensagem até com respeito por ela. Todo mundo sabe que Jesus vai voltar no Brasil. Todo mundo. Porque tem um monte de crente dizendo isso. Vê uma notícia lá que o coronavírus chegou, é Jesus que está voltando. Né? Vê uma notícia de guerra, é Jesus que está voltando. Todo mundo já sabe que Jesus vai voltar. Agora, as pessoas precisam saber os sinais que antecedem a vinda dele. O sinal específico da vinda de Cristo. Outra coisa, pessoal. Na época do arrebatamento, né, que será um dia glorioso, o apóstolo Pedro, quando o Espírito Santo foi derramado lá no cenáculo, né, lá em Jerusalém, ele teve que explicar para as pessoas o que estava acontecendo, porque os habitantes de Jerusalém ouviram um grande barulho, né, um grande movimento, um grande movimento de pessoas, de alegria, de barulho, de louvores a Deus. E eles ficaram atônitos com aquilo. E eles perguntaram para o apóstolo, o que estão aquilo? Alguns começaram a zombar. Será que esses homens estão bêbados a essa hora da manhã? E o apóstolo Pedro, num discurso, ele disse, varões galileus, estes homens, eles não estão embriagados a essa hora da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito será derramado sobre toda a carne.
E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então ele está dizendo que nos últimos... Pedro disse isso há 2000 anos atrás. Que nos últimos dias, ele está se referindo à profecia de Joel, que o Espírito Santo seria derramado, e haveria visões, haveria sonhos, haveria sinais na terra, no céu, na lua, no sol, haveria sinais. Pedro disse isso há 2000 anos atrás. Porque naquela época, ele, e era no início da igreja, a compreensão dele sobre arrebatamento ainda era pouca. A compreensão dele sobre o estudo dos últimos dias ainda era pouco. Jesus falou assim, olha, como eles eram judeus, eles estavam esperando Cristo implantar o seu reinado como um Messias, como eles aguardam. Só que Jesus até disse para eles, olha, não vos compete saber os tempos e as estações que o Senhor determinou para a sua glória. Deus disse, não é o tempo do reino agora. Sabe o que vocês têm que se preocupar agora, apóstolos? Em ganhar almas. Eis que vai vir o derramamento do Espírito Santo e vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus deu uma comissão aos apóstolos. Não é hora de pensar na implantação do meu reino, mas é hora de fazer discípulos pelas nações. Então a compreensão dos discípulos naquela época era como se fosse naquele momento a vinda de Cristo. Mas nós já estamos em 2020. Na época do arrebatamento, pessoal, quem disse isso é o apóstolo Pedro, que haveria um derramamento do Espírito Santo. Então, já ouviram aquela história também, que infelizmente foi banalizada no meio cristão, do avivamento. O avivamento foi banalizado, porque tem um bando de Zé Ruela num culto de vigília, dizendo que essa geração está vivendo um grande avivamento. Aí existe um movimento chamado Descende lá no Morumbi, em todos os estádios do Brasil, um monte de jovem que nunca sequer leu a Bíblia, dizendo que nós estamos vivendo uma era de avivamento. Não é esse avivamento que o apóstolo Pedro disse que vai acontecer, mas ele disse que nos últimos dias acontecerá. Lembra dos dias de Noé, que eles viram os sinais dos animais entrando na arca, serviu de sinal e eles não se atentaram? A mesma coisa vai acontecer com a igreja. Naquela época, o Espírito Santo atuava na igreja com muitos dons, com muitas maravilhas, com muitos prodígios. Mas o apóstolo Pedro, ele está dizendo também, essa profecia também ela é futura. Porque Jesus não veio ainda derramar implantar o seu reino de glória. Então, se preparem para nos últimos dias, de fato, não é avivamento de congresso, para um avivamento provocado pelo Espírito de Deus. E ele diz, haverá, para provar que isso é evidência, e que a minha live daqui a uns anos, ela vai ter comprovação, nós veremos o quê? Sinais nos céus e na terra. O apóstolo Pedro disse que as potências do céu seriam abaladas. O apóstolo Pedro está dizendo que o Espírito Santo seria derramado e que haveriam sinais, os nossos filhos iam profetizar, iam ter visões. É isso que nós devemos nos apegar. E vai ser um momento de muita glória. Vai ser um ambiente de muita glória. Por quê? Vai ser a preparação para a igreja ser arrebatada. Assim como uma noiva se prepara antes de um casamento, ela vai ficar mais bonita para o noivo, a igreja também vai ser adornada e preparada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Reforçando aqui, nessa live eu não quero discutir termos teológicos, até porque tem pessoas não crentes que vão ouvir, que falam para mim que vão assistir a live depois, então não vai adiantar, eu tenho que usar uma linguagem um pouco mais simples para ficar correto o entendimento aqui. Então deixa eu ver se tem algum comentário. A Isabel está dizendo, André, e aquela palavra que Jesus disse que se não fosse abreviado aquele dia, nenhuma alma se salvaria? O que você diz? Então, Isabel, Jesus quando falou isso, ele está se referindo ao período da grande tribulação. Ele não está falando desse período que nós estamos agora. E o que é a grande tribulação? A grande tribulação será um período de 3 anos e meio em que haverá uma perseguição do anticristo
E não só a perseguição do anticristo, haverá também o derramamento da ira de Deus sobre a terra. Então, quando Jesus falou assim que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, Jesus está falando do período da grande tribulação. É lógico que nós estamos vendo que o passar dos dias estão mais rápidos, né? A gente nem se lembra o que aconteceu em 2017, por exemplo. Mas não é nesse sentido. Jesus está falando com relação ao período da grande tribulação. O Maurício disse, na verdade, André, a ficção é baseada no fato e não o fato na ficção. Exatamente, mas se você em sã consciência perguntar para alguém que não é crente, olha, na Bíblia está escrito que um povo será arrebatado, será abduzido. A pessoa vai olhar para você crê porque você tem fé, mas e aquela pessoa que não tem fé ainda? Ela vai achar que você está lendo um livro de ficção científica. Como assim um povo vai ser raptado? Essa é a mensagem do arrebatamento, gente. Ela causa mesmo tremor, ela causa mesmo espanto. E se ela for banalizada, perde mais ainda o sentido. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Avivamento de congresso. O povo acha que falar línguas estranhas, dar glória a Deus, pular é avivamento. Não é isso. Não é este o avivamento que o Espírito Santo de Deus prometeu derramar sobre a sua igreja. Eu nem gosto de usar a palavra avivamento, porque está banalizado. É a vigília do avivamento, é a campanha de oração do avivamento, é um monte de gente forçando Deus a trabalhar. E não é assim. Não é assim que funciona. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Tem mais alguma coisa aí que vocês queiram falar? Eu acho que da minha parte é isso. Uma coisa que eu esqueci que é bom eu falar. Está escrito na palavra de Deus que o Senhor ele fala conosco por figuras. Paulo escreveu o seguinte, que tudo o que foi escrito na palavra de Deus, para o nosso ensino foi escrito. E o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, ele diz que as coisas que ocorreram à nação de Israel, elas são para exemplo nosso, elas são como figuras para nós. Então, ele até falou sobre o batismo, quando aconteceu o batismo da nação de Israel, quando eles atravessaram o mar. Eles falam sobre a ceia, né? Quando os hebreus comeram o maná no deserto. Ele fala sobre o pecado da idolatria, e ele ensina para nós tomarmos cuidado com o pecado da idolatria. Então ele faz uma relação da nação de Israel com a igreja. E se o Senhor nos fala sobre figura, a caminhada da nação de Israel, do Egito até Canaã, simboliza, sabe o quê? A caminhada da igreja até a Jerusalém Celestial. Porque Deus nos falou por figuras. Vocês sabiam que a nação de Israel sabia o tempo exato que eles iriam caminhar no deserto? Então, olha o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é muito profundo isso aqui. Tudo que aconteceu com a nação de Israel serve para nós como figuras. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, não foi o André. 1 Coríntios capítulo 10. Ele até associou o batismo, ele associou a caminhada, ele associou a participação da ceia. E então, a caminhada da nação de Israel do Egito até Canaã simboliza a caminhada do cristão até chegar aos céus. E ele está enfrentando o quê? O mundo, o deserto, os perigos do deserto. A nação de Israel sabia o tempo que iria ficar no deserto. André, como assim você está falando um negócio desse? Eu nunca prestei atenção nisso. Vocês acham que Deus ia deixar a nação de Israel perambulando sem eles saberem o tempo em que eles iam ficar no deserto? Deus não é Deus de desordem, gente. Outra coisa, faça um raciocínio. A caminhada do cristão, o apóstolo Paulo comparou, inclusive, com um atleta, né? A luta do cristão para chegar aos céus é como se ele fosse um atleta. Ele tem que se esquecer das coisas, ele tem que focar num prêmio, como se fosse um atletismo. Assim é a vida do cristão. Nós saímos do mundo, Jesus nos resgatou do poder de Satanás, do poder das trevas, do pecado, e nos deu um objetivo. Qual que era o objetivo? Hebreus capítulo 4. Chegar no repouso.
Olha, de novo, o autor aos Hebreus está associando a nação de Israel com a igreja. O caminho do cristão no deserto, o caminho de Israel no deserto representa o caminho do cristão no mundo, a chegada aos céus. E aí, se você, vamos supor que você está correndo uma maratona, conforme o autor aos Hebreus escreveu no capítulo 12, que nós devemos correr com paciência. Toda vez que um atleta vai correr uma maratona, ele sabe que aquele período vai ser de 47, aquela prova vai ser de 47 quilômetros. Se ele não soubesse o fim do seu objetivo, ele ia gastar toda a energia dele no início da prova, e quando ele estivesse chegando no objetivo, na verdade ele não ia saber que estava perto do objetivo, talvez ele não teria mais forças para caminhar. Ele gastou toda a energia dele no início, e agora quando está chegando no final, ele não tem mais forças. Assim é a ideia que os crentes passam para nós de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ou então, porque você está correndo sem saber o objetivo, sem observar os sinais. Então, acontece durante essa caminhada diversos problemas, diversas dificuldades. Se você não estiver sabendo do seu objetivo, de olho no seu foco principal, você vai se perder no caminho, porque a caminhada ela é extensa, ela é longa. A caminhada ela é espinhosa. A nação de Israel caminhando no deserto tinha perigos, entendeu? Tinha dificuldades. O crente caminhando para o céu passa numa mesma situação de prova, de tentação. Se ele não sabe pelo menos o período de quando vai ser, ele vai gastar todas as energias e ele vai morrer pelo meio do caminho. Então eu vou mostrar para vocês que a nação de Israel sabia o tempo que eles iam ficar no deserto. E quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Quando Deus disse para a nação de Israel? Isso está escrito em Números capítulo 14, versículo de número 34. Deus não deixou a nação de Israel caminhando no deserto sem eles saberem o dia. Eu tô vendo que tem algumas pessoas falando que entrou agora. Depois você assiste que eu vou deixar a live aí. Números capítulo 14, versículo 34. O que aconteceu? Eu vou resumir aqui para vocês porque eu lembrei de um outro exemplo que eu tenho que dar. Deus mandou Moisés levantar 12 espias, um homem de cada tribo da nação de Israel. Disse assim, olha, a nação de Israel já tinha caminhado 2 anos no deserto. Pessoal, a caminhada do deserto, do Egito até Canaã, eram aproximadamente 728 quilômetros. A nação de Israel tinha homens, velhos, crianças, então não tinha como caminhar 40 quilômetros por dia, até por conta dos animais e até porque era um deserto. Mas se eles tivessem caminhado no pasto do gado, eles demorariam cerca de 30 dias para chegar na terra. Porém, Deus disse que deixou a nação de Israel no Egito, no deserto, porque ele queria provar o coração do povo. Ele queria ensinar a nação de Israel a depender dele, a conhecer ele. Deus falou, eu levei vocês pelo deserto, por esse vil deserto, para provar o coração de vocês. E no deserto, Deus deu muitas experiências à nação de Israel. Durante a caminhada, a roupa deles não se perdeu, durante a caminhada eles não morreram de sede, durante a caminhada eles não morreram de fome, durante a caminhada Deus abriu o mar vermelho, durante a caminhada Deus deu a eles a lei, durante a caminhada Deus guiava eles de dia com uma coluna de nuvem para dar como se fosse um ar-condicionado no deserto. Durante a noite, Deus mandou uma coluna de fogo para alumiar e também para esquentar no frio da madrugada do deserto. Então, o Deus de Israel se manifestou à nação de Israel durante o deserto. Mas eles sabiam o tempo que eles iam caminhar, porque senão eles iriam se desfalecer. E eles sabiam o tempo que eles iam caminhar no deserto, porque Deus mandou Moisés escolher 12 homens, e eles foram, e Moisés disse, olha, espiem a terra de Canaã, a terra que vocês vão andar, por 40 dias. E traga para nós um relatório. Então, quando esses homens espiaram a terra e trouxeram o relatório, muitos murmuraram, dizendo, olha, essa terra, ela tem gigantes, eles vão nos matar, eles vão nos destruir, eles são homens mais poderosos do que nós. E acabou, com a murmuração deles, acabou criando desesperança na nação de Israel. E a nação de Israel pecou por conta disso. E aí Deus disse para a nação de Israel uma palavra muito dura.
Falou, olha, todos esses homens que murmuraram, toda essa geração de 20 anos para cima, vai morrer no deserto. Por conta da murmuração. Números 14, versículo de número 33, diz assim: e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos. Então Deus deu a data. Vocês vão andar 40 anos no deserto. A nação de Israel sabia o tempo que ia ficar no deserto. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. Deus mandou, espia a terra por 40 dias. Espiaram. Voltaram, murmuraram. Então Deus falou, cada dia que eu mandei vocês espiarem a terra vai se transformar num ano. Então vocês estão vendo, a nação de Israel sabia o tempo em que eles ficariam caminhando no deserto. O cristão sabe o tempo do fim das coisas. Por quê? Porque ele analisa as profecias. Ele corre com paciência a carreira que lhe foi proposta. Ele não é cego achando que Jesus pode vir a qualquer momento, porque ele tem o Espírito Santo de Deus nele que o guia por esse longo deserto. Então, assim como aconteceu com a nação de Israel também, que a figura deles caminhando em direção ao repouso, nós também sabemos. E como nós sabemos? Vigiando, olhando os sinais, atento aos sinais específicos da palavra de Deus, e nenhum crente, nenhum cristão vai dizer que foi pego de surpresa, porque está atento aos sinais. Olha só que figura simples, mas que mostra para nós e desmitifica a ideia de que será de surpresa. A Bíblia inteira mostra isso. Eu tinha falado que eu ia dizer que Elias teve o seu corpo transformado antes de subir. Lembram do episódio em que Elias ele dá uma síndrome nele, uma depressão, e Deus manda ele ir para uma caverna, ele vai para a caverna, ele foge para a caverna, Deus não mandou ele ir para lá. E Deus aparece para ele, e quando ele acorda, Deus preparou para ele um pão e uma água. Um anjo preparou para ele um pão e uma água e falou, Elias, levanta e come. A Bíblia diz assim que Elias, ele comeu, e com a força daquele pão e daquela água, ele caminhou 40 dias. Se vocês pararem para anotar na Bíblia, isso aqui é uma coisa que eu vou falar, que vocês prestem atenção. Todas as vezes na Bíblia que mostra a ideia do homem saindo do material para entrar numa atmosfera espiritual, sempre tem um padrão de 40 dias. E lembra da quarentena, né? 40 dias. Isso aconteceu com Noé. Quantos dias durou o dilúvio? 40 dias e 40 noites. E eles estavam num ambiente totalmente espiritual, porque os animais de selvagens se davam bem com Noé e sua família. Eles estavam como se fosse num período edêmico dentro da arca. Então, durou 40 dias e 40 noites. Quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, ele estava 40 dias e 40 noites de jejum. Será que é coincidência? Quando Elias, antes de ser arrebatado, ele comeu um pão que não era da terra. Foi o anjo que trouxe para ele. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mais uma vez, o 40 aparece na saída do homem, da saída do material para o espiritual. 40 dias. Aparece mais uma vez esse padrão. Outra vez que aparece, no jejum de Jesus. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. A caminhada da nação de Israel tem o número 40 também. Eles caminharam 40 anos no deserto. Sempre o número 40 está associado à saída do material para o espiritual. E sabia que até Jesus respeitou uma quarentena? Na Bíblia diz assim que, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 1, que depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto pelo espaço de 40 dias. Coincidência? Eu não sei se é coincidência. Eu não acho que é. Então, Deus sempre está provando. Não estou dizendo que 40 dias antes do arrebatamento. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que há sempre um padrão bíblico de preparação para a saída de um material para a entrada do espiritual. A Bíblia diz assim que na época do arrebatamento os mortos vão ressuscitar primeiro. O nosso corpo será transformado. Então, Deus tem poder para fazer instantaneamente? Claro que tem. Lógico, ele é Deus. Mas por que existem tantos
padrões assim na Bíblia de que haverá uma preparação? É uma pergunta, não é a afirmação que eu estou falando, mas é uma pergunta que eu faço para vocês. Amém, irmãos? Então, sempre aconteceu, sempre teve essa preparação. Nunca foi de surpresa. Povo de Deus, que é povo de Deus, nunca é pego de surpresa. Porque Deus disse que ele não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Isso é tão real que quando Jesus nasceu, os fariseus até sabiam o local que Jesus ia nascer. Deus nunca nos deixa cegas, irmãos. Quem fala isso precisa ler um pouco mais as Escrituras. Amém? Vou terminar aqui. A Eliane está perguntando, sabe quantos anos ficaram na Babilônia? Eles ficaram na Babilônia 70 anos. Deus disse... Deus é tão tremendo. Deus avisa tudo com antecedência. Deus falou para o profeta Jeremias. Certa vez o rei, se eu não me engano, era o rei Zedequias, estava com um monte de falso profeta e os falsos profetas estavam dizendo que o cativeiro teria um período... Eu esqueci agora, eu tenho que lembrar a referência, mas eles dizem que seria por um pouco período de tempo. E eles usavam um jugo. Jugo é um monte de madeira, né, que eles colocavam nos animais para que eles não fugissem e também para colocar carga em cima deles. Então eles usavam um jugo de madeira dizendo que o cativeiro que Deus tinha prometido seria suave. Mas Deus usa o profeta Jeremias e diz não. E o profeta Isaías, inclusive, fala não. O período em que a nação de Israel vai ficar na Babilônia é de 70 anos. Deus avisou com antecedência. Deus sempre avisa com antecedência. Nós que não ficamos atentos. E aí nós sempre contamos com a misericórdia dele, com a bondade dele de nos avisar. Assim como ele fez com Noé, para ele se preparar, assim como ele fez com Elias, para ele se preparar, assim como ele fez com a nação de Israel para se preparar no deserto, e também da caminhada longa que eles teriam, que eram 40 anos, não adiantava eles acelerarem a ida para Canaã. Porque a gente vê os crentes acelerando, eu queria ir para o céu hoje. Não, irmão. Observe os sinais. Esteja pronto para se isso demorar mais 100 anos, você ser salvo. Você não morrer cansado no meio do caminho. Então observe os sinais. Corra a sua carreira proposta com sabedoria, com inteligência. O crente tem que ser inteligente, porque nós temos o Espírito Santo de entendimento, de conhecimento dentro de nós. O crente era para ser a pessoa mais sábia da face da terra, e não é. Porque nós não prestamos atenção nos detalhes. A Bíblia, irmãos, é um livro para você ler atento aos detalhes. Detalhes. Às vezes, meu Deus, uma coisinha ali, eu perdi. Você perde um grande ensinamento que vai te servir de combustível para o futuro. Eu estou dizendo, e eu não tenho medo de expor aqui e dizer isso. Virão dias tão terríveis nos próximos anos que aquele que não tiver força mental, ele vai morrer no meio do deserto. A nação de Israel não podia falar, eu vou entrar hoje na terra de Canaã. Deus tinha determinado, você vai caminhar 40 anos, rapaz. Não, Moisés, alguns homens estão se levantando para entrar na Canaã. Eles não querem respeitar a voz de Deus. Aconteceu isso. Moisés falou, olha, não faça isso. Vocês vão morrer, não é o tempo de entrar em Canaã. Não, Moisés, nós não vamos caminhar 40 anos, não. E eles foram entrar na terra de Canaã. Deus acabou permitindo que estes homens morressem. Deus determinou, 40 anos. Se Deus determinou o arrebatamento, Deus determinou o dia do arrebatamento, não adianta você apressar o arrebatamento, que não vai acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Então use o tempo com sabedoria. Amém? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu fiz um pouquinho mais tarde porque algumas pessoas pediram. Foi bom para verificar um pouco do alcance, mas a live vai ficar aí para quem quiser assistir depois. Eu agradeço a todos vocês que me escutaram. É apenas uma reflexão, eu não estou aqui marcando data, pelo amor de Deus, entendam isso, mas vamos observar os sinais corretos da vinda de Jesus. Parem e tirem essa ideia de que o arrebatamento pode acontecer no imediato. Não, observem os sinais. E o Espírito Santo que habita dentro de você vai te preparar. E esteja preparado sempre, lógico.
Mas quando for se tratar do arrebatamento, o agente, que é Deus, vai preparar você, vai preparar o seu corpo, inclusive, para você se encontrar com ele. Enquanto ele não vem, paciência, corra com sabedoria, corra sem marcar data toda hora, corra com remindo o tempo, sabendo o que você está fazendo, porque Deus não nos deixou no escuro sem saber o que vai acontecer. O Espírito dele em nós nos avisará e nos dará entendimento de todas as coisas. Amém? Muito obrigado a todos vocês e que Deus continue abençoando. Obrigado, gente.